Gostaria de estar saudando a todos os meus amados e queridos adolescentes de Deus, e você jovem, e a todos os meus amigos, irmãos, noite da palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal, em que aqui estaremos dentro aqui do quadro Adolescente de Deus, a conhecer mais um tema da lição dominical da classe dos adolescentes, que tem como título, é a 8ª lição, né? E o título é o segundo diário da viagem missionária do apóstolo Paulo. Para tanto, vamos estar orando, Pai, em nome do Senhor Jesus. Colocamos o Senhor na tua presença, pedimos perdão dos nossos pecados, queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação e também, Senhor, pelo nosso nome está escrito no livro da vida e pela expectativa iminente da tua volta, Senhor Jesus. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez em sala de aula, né? Dentro de um conteúdo de sala de aula, aqui dentro do quadro Adolescente de Deus. Estaremos conhecendo mais um conteúdo da lição. Ter conosco, Pai, durante esse período. É o que nós pedimos, Senhor. Abençoa os adolescentes, salva aqueles que ainda não são salvos, liberta, Senhor. Faz esta obra maravilhosa, Pai, para que muitos adolescentes, Pai, possam viver uma vida pela qual o Senhor deseja que eles vivam. A exemplo de todos quantos se voltam para Ti. Uma vida com dignidade, uma vida abundante. Isso só o Senhor pode nos proporcionar. Faz isso, ó Pai. Abençoa também a nossos inscritos, ouvintes da Palavra de Deus, aqui do canal. É o que nós pedimos, já te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero aqui, antes de entrarmos no conteúdo, tá bom? Estar convidando você para estar conosco na rua Mato Grosso, número 150, Igreja Assembleia de Deus da Baixada Santista. A escola dominical tem início às 9h30 e termina por volta de 11 horas, 11h15 da manhã, não passa geralmente desse horário, tá bom? E você é o nosso convidado, você que é adolescente, você que é jovem, você meu irmão, minha irmã, você que é adulto, que é ouvinte da palavra de Deus e que ainda não conhece, né, esse ambiente, tá bom? Um ambiente de paz, um ambiente de comunhão, um ambiente em que ali a nossa atenção está totalmente voltada somente para Deus, na expectativa de que Ele usa o homem, usa uma irmã, usa irmão, usa um jovem, um adolescente, para falar conosco. E ali estamos e você é o nosso convidado, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Segundo diário de viagem. A mensagem: eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Vamos descobrir, veremos os detalhes de algumas paradas de Paulo e sua equipe na Europa. Muita coisa aconteceu, novos amigos, reencontros, conversões, batismo, libertação, prisão, terremoto e ensino das Escrituras. Os obstáculos e as perseguições não desanimaram o apóstolo. Pelo contrário, ele manteve a conduta de oração, louvor e agradecimento. Esta postura perseverante contagiava as pessoas ao seu redor. Hora de aprender. A segunda viagem missionária do apóstolo Paulo foi abençoada e produtiva, apesar dos contratempos e da mudança de plano que ocorreram pelo percurso. O que parecia um desvio se tornou um caminho de vitórias. Nesta lição estudaremos as paradas nas quais o apóstolo dedicou mais tempo. Leitura bíblica, Atos 16, 19 a 34. Ora, vendo seus senhores que a esperança do seu lucro
havia desaparecido, prenderam a Paulo e Silas e o arrastaram para uma praça à presença dos magistrados. E apresentando-os ao magistrado, disseram: estes homens, sendo judeus, estão perturbando muito a nossa cidade e pregam costumes que não nos é lícito receber, nem praticar, sendo nós romanos. A multidão levantou-se a uma contra eles, e o magistrado, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhe dado muita açoite, o lançaram à prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança. Este, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior e lhes segurou os pés no tronco. Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente houve um tão grande terremoto que foram abalados os alicerces do cárcere, e logo se abriram todas as portas, foram soltos os guilhões de todos. Ora, o carcereiro, tendo acordado e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo: não te faça nenhum mal, porque todos aqui estamos. Tendo ele pedido luz, saltou de dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que me é necessário para me salvar? Responderam eles: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Então lhe pregaram a palavra de Deus e a todos que estavam em sua casa. Tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas, e logo foi batizado, ele com todos os seus. Então fez subir para sua casa, pôs-se à mesa e alegrou-se muito com toda a sua casa por ter crido em Deus. Primeiro ponto, o encontro com novas pessoas. Um destaque importante desta segunda viagem são as pessoas que Paulo foi conhecendo ao longo do trajeto. Ele tinha amor pelas almas, dedicava tempo às pessoas para que conhecessem a Jesus. Algumas pessoas que ele encontrou já serviam a Deus nas igrejas fundadas na primeira viagem. Outras se converteram com a sua pregação. Algumas acabariam se tornando líderes no futuro. E Derbe e Listra, por exemplo, Paulo convidou Timóteo para seguir a viagem com ele. E anos depois, o jovem Timóteo se tornou um grande líder. Houve também a vendedora de púrpura, Lídia. Ela passou a crer em Jesus, no Senhor Jesus, mediante ao ensino do apóstolo. Observe que a questão do ensino da palavra de Deus, ele é fundamental para que as pessoas, que quem sabe pouco ou muito, ou quase nunca, tenham contato com as Escrituras, já ouviu falar de Deus, já ouviu falar do Senhor Jesus, já ouviu falar da cruz do Calvário e tantos outros textos de contexto da Bíblia, porém não compreende, tem tudo aquilo apenas como um conteúdo de um livro. Porém nós que sabemos que a palavra de Deus, ela vem para nos revelar ao Senhor Jesus e a salvação pela fé nele, precisamos, em tempos e em momentos, precisamos ser discipuladores, ensinadores. E essas pessoas que tinham um determinado entendimento, porém distorcido, vai passar a ter uma compreensão lógica e até mesmo uma mudança e tomar determinadas atitudes. A exemplo aqui de Lídia, vendedora de púrpura, o mágico, tantos outros que deixaram e abandonaram a sua crença e passaram a seguir somente ao Senhor Jesus e adorar ao único Deus. Nós observamos isso até mesmo na igreja de Tessalônica, quando Paulo viu ali o testemunho de quando eles deixaram, abandonaram os ídolos e passaram a servir unicamente ao Senhor. Ela ouviu à beira de um rio, próximo à cidade de Filipos,
se tornou uma apoiadora do ministério. Lídia hospedou o missionário em sua casa. Atos 16, 13 a 15. Jasão é um outro exemplo. Ele era um colaborador de Paulo, que hospedou em Tessalônica e acabou sendo preso por isso. É interessante que, sei que está aberto aí, que se de abrir, né? É interessante, amados e queridos, irmãos, amigos e ouvintes da palavra de Deus, o quanto nós se torna grato, né, gratificante, quando nós vemos os frutos, em colocarmos como instrumento na mão de Deus. Deus, ele deseja que nós venhamos, né, a ser um instrumento em suas mãos para pregar o evangelho e as boas novas. E o Senhor vai nos ver essas pessoas que pregamos se convertendo, mas muito mais do que isso, fazendo e trabalhando para o reino de Deus. Eu conheci hoje ele é pastor, né, pastor Manuel, e eu conheci ele no meu trabalho, quando da ativa, e que ele não era crente. A esposa estava distante ali, afastada, né, com a sua fé ali enfraquecida. E aquele convívio com esse pastor fez com que eu ministrasse para ele a palavra de Deus, que eu trabalhava na seção ali, e eu pregava o evangelho pela misericórdia e graça de Deus, ali no exercício do meu trabalho da Polícia Militar. E não foi só o Manuel, mas eu quero me referir a ele, porque eu vejo, aconteceu com outros, mas pastor Manuel, ele estava ali, ele até tentava, ele via a questão da minha preocupação, né, em querer primar pela verdade, primar pela vontade de Deus. E muitas vezes ele, por não compreender, ele tentava me estimular, tentando me convencer que determinada situação ou atitude não afetaria a minha fé e muito mais, né, desagradaria a Deus. Mas tudo isso dentro do interesse louvável, mas por um caminho que ele não sabia que realmente aquilo não poderia acontecer. E esse convívio nosso, né, pela graça de Deus, volto a repetir, fez com que o Manuel, ele fosse, lá o nome de guerra dele era Filho, ele fosse, né, começasse a igreja, eu aconselhava ele para ir para a igreja, levar a esposa dele, e tinha a congregação ali, na Maré Mansa, a congregação nossa de Maré Mansa, e ele foi para ali. E ali foi, se converteu, né, teve um encontro com o Senhor Jesus, houve um caminho Damasco na vida do pastor Manuel, e ele foi indo, vi o batismo dele, me alegrei em ver ele descendo as águas, e prosseguiu Deus fazendo uma obra na vida do pastor Manuel. E hoje ele é um pastor, enquanto eu permaneço, né, ali fazendo meu trabalho na equipe de som, meu trabalho junto com os irmãos no evangelismo, ele foi separado por Deus. Ele recebeu esta graça, este dom, que é cuidar do rebanho do Senhor. E ele agora pastoreia ali, é um pastor setorial ali na congregação de Maria Mansa. Então tudo isso nos é gratificante. Assim como Paulo fez com Lídia e viu, né, o fruto da cooperação de Lídia. Já no caso, né, do recurso missionário de Paulo, o sustento dele ali, nós vemos outros como, né, a Lídia não, outras que Paulo relata no capítulo de 1 Coríntios, capítulo 16, que me fugiu o nome agora, mulheres que foram, né, servas do Senhor, como outros que, como diz aqui o texto, que foi o caso de Timóteo, né, que ali também recebeu sob a imposição de mão um ministério, né, de liderança, de pastoreio, e assim Timóteo seguiu, né, dando voz a essa chamada que era de Deus. Paulo era unicamente o instrumento, ele deixa bem claro isso, né, que não importa se é Paulo ou se é Apolo, porque um prega, um rega, né, e o outro semeia, mas quem dá o crescimento é Deus. Porém, nós louvamos a Deus quando nós vemos isso, isso só nos anima.
Só não dá ânimo. Você que é adolescente, você pode ser um instrumento na mão de Deus, se colocando à disposição do Senhor, buscando a sua face, pedindo a Ele que Ele venha te encher do Espírito Santo e conceder a você um dom, seja espiritual, seja ministerial, mas que você seja uma bênção na mão de Deus diante da necessidade do seu reino, pela qual nós estamos servindo, que é proclamar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jasão é outro exemplo. Deixa eu abrir aqui para vocês, né? Jasão é outro exemplo. Ele era um colaborador de Paulo, que hospedou em Tessalônica e acabou sendo preso por isso. Em Atenas, Paulo conheceu Dionísio, que era membro da Câmara Municipal, e sua esposa Damares. Ele e alguns outros creram na mensagem do Evangelho por meio da sua pregação. Em Corinto, Paulo morou na casa do casal Priscila e Áquila e trabalhou com eles, né, como fazedor de tenda. Segundo ponto, a parada em Filipos. Filipos era uma cidade importante no Império Romano. O trabalho missionário neste local foi muito abençoado. Mas Paulo e sua equipe passaram por grande dificuldade. Lucas nos conta que aos sábados Paulo e Silas iam para o lugar de oração. Porém, certo dia, no caminho, uma jovem vidente começou a segui-los. Ela andava atrás deles, gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Embora o que a jovem dizia fosse verdade, ela estava dominada por um espírito mau. Ela era uma escrava e as adivinhações traziam dinheiro para seus senhores. Ou seja, ela gritava para os apóstolos a fim de provocá-los, causar confusão. Sendo assim, Paulo, né, pela direção divina, né, e orientação do Senhor, Paulo expulsou o espírito mau da sua vida e ela ficou livre. Louvado seja, agradecido seja o nome santo do Senhor. Terceiro ponto, após saírem da prisão, Paulo e Silas se despediram dos irmãos de Filipos e partiram para Tessalônica e Bereia. Quando estavam com os tessalonicenses, eles se dirigiram para a sinagoga como de costume. Paulo teve a oportunidade de pregar por alguns sábados consecutivos. Ele ensinava as escrituras, explicando que o Messias precisaria sofrer, morrer e ressuscitar, e apontava que Jesus era o Messias aguardado, que cumpriria tudo o que as profecias anunciaram. Lucas nos conta que Paulo e Silas conseguiram convencer disso algumas daquelas pessoas, quais se juntaram a eles. Um grande número de não-judeus convertidos ao judaísmo e muitas senhoras de alta sociedade também se juntaram ao grupo. Diante desse cenário, um grupo de judeus que ficou com inveja mobilizou alguns homens malandros e desordeiros para fazer oposição a Paulo e Silas. Esses opositores invadiram a casa de Jasão, onde os missionários estavam hospedados, para levá-los presos. Com ele não estava lá. Eles arrastaram Jasão e os irmãos que estavam com ele até diante das autoridades. Em seguida, acusaram o cristão de muitos crimes e, por fim, eles foram presos injustamente. Para sair do cárcere, Jasão e seus demais irmãos pagaram uma fiança. Percebendo a ameaça aos apóstolos, os irmãos os ajudaram a fugir para Bereia. Os judeus de Bereia, ao contrário dos judeus de Tessalônica, receberam o evangelho com interesse. Eles estudavam as escrituras com perseverança para verificar se o que Paulo estava falando era mesmo a verdade. Era mesmo verdade. As pessoas dali eram mais bem educadas do que de Tessalônica e ouviam a mensagem com muito interesse.
Todos os dias estudava as Escrituras Sagradas para saber se o que Paulo dizia era mesmo verdade. E por conta dessa iniciativa desses irmãos, a palavra de Deus nos diz que Deus considerou os bereanos mais nobres do que os tessalonicenses, que resistiram ao evangelho. E observe a importância do quadro que temos aqui e que você tem nos acompanhado. O quadro Estudando Juntos, o quadro Jovens Sois Forte e Adolescentes de Deus, como demais quadros, como momento de reflexão, texto e contexto, momentos com Deus, e agora a voz, ouvindo a voz de Deus. Um quadro que eu trouxe justamente para que haja uma leitura diária, cotidiana da palavra. Mas os demais quadros é aqui onde nós meditamos e refletimos. E só tende, né, a nos guardar do engano, a nos guardar dos legalistas, a nos guardar dos falsários, a nos guardar dos mercadores, né, da palavra de Deus. Porque há muitos que interpretam a palavra de Deus, caro adolescente, para poder, buscando popularidade e também lucro. Quantos não cobram para ir pregar numa igreja? Quantos não cobram para cantar numa igreja? Quando o que diz a palavra de Deus, com respeito ao reino de Deus e à obra a ser feita. De graça recebei, de graça dai. Quanto à oferta, isso faz parte, é bíblica, para o sustento daqueles que estão no campo missionário. Como existem tantas igrejas que têm essa preocupação, e eles enviam, né, obreiros, né, em missões para pregar a palavra de Deus, e ali sustentam aqueles obreiros. Então tudo isso aqui é para nós entendermos que o que vai nos fazer agradável, até mesmo ter um status de nobreza diante de Deus, é quando verdadeiramente colocamos as Escrituras pela graça, pela direção, pela luz do seu Santo Espírito, acima de quem quer que seja. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus, para ver se o que ouvimos verdadeiramente é aquilo que está sendo pregado. Eles colocaram em dúvida, não necessariamente, eu digo, em questão de resistência, mas eles observaram, estudaram a Escritura para confirmar se aquilo que Paulo dizia é isso mesmo. A exemplo de eu pregar, você adolescente, pregar para um outro adolescente, ou eu pregar para uma pessoa, nós pregarmos para alguém, e falarmos assim, olha, a salvação, ela é unicamente por intermédio de Cristo Jesus. Ele é o único mediador de Deus. E falamos para aquela pessoa depois disso, você pode conferir nas Escrituras, está escrito que Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Aí nós vamos para as Escrituras, que eu tenho que abrir aqui ainda, mas é rápido. E nós vamos ali para 2 Timóteo, 1 Timóteo, melhor dizendo, capítulo 2, versículo 5. Olha só. Aí aquela pessoa que nós evangelizamos, melhor dizendo, faz igual os bereanos. Elas vão lá no capítulo 1 de Timóteo, capítulo 2 e 5, que nós mencionamos naquele momento da evangelização. Ela vai chegar em casa, ela vai pegar a sua Bíblia, porque ela guardou o versículo, ou ela anotou, quem sabe, e ela vai ler. Aí está escrito lá, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Pronto. Ela vai confirmar, a palavra de Deus vai confirmar o que eu falei, o que eu preguei para aquela pessoa. Então, logo, amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da palavra de Deus, você que é meu adolescente, a importância da leitura e do estudo da palavra de Deus, como temos feito aqui. Que você possa cada dia valorizar, independente do tempo, se o tempo for grande, porque é um estudo, é uma lição. Então, por isso que chega a 40, 30 e pouco, 40, 50. Tem lições aqui que chegou até mais de 1 hora.
A classe de aula da escola dominical nós demoramos de 1h30 a 1h40, porque é um estudo. Mas aqui com o vídeo, você pode estar ouvindo de 15 minutos, parou ali, você guardou, você depois prossegue lendo cada ponto, você vai ouvindo e tempo certo, conferindo nas escrituras. Se realmente o canal, a voz que clama no deserto, está falando o que a Bíblia diz, e não o que o irmão Sabino diz. E não o que o cicrando, ou fulano ou cicrano disse. Não. É o que a palavra diz. Está escrito, é o que vai nos proteger, vai nos guardar do engano e dos falsos profetas e ensinadores também. Deixa eu só voltar a ver se eu li. Já lembro. A palavra de Deus, terceiro ponto, a parada em Tessalônica e Bereia. A palavra de Deus frutificou em Bereia. Porém, quando os perseguidores tessalonicenses descobriram que Paulo e sua equipe estavam em Bereia, foram para lá causar confusão. E uma vez mais, Paulo teve que se retirar de uma cidade. Os irmãos, para proteger o apóstolo, o levaram até a cidade de Atenas, onde Paulo continuou a pregar o evangelho. Esses contratempos não atrapalharam o crescimento da igreja. O escritor do livro de Atos descreve que judeus e gentios, homens e mulheres, creram na mensagem da cruz. As perseguições contra os apóstolos os empurravam para seguir a viagem e pregarem em outros lugares. Concluindo, com a pregação da Escritura, o apóstolo Paulo via como as vidas das pessoas eram transformadas da mesma maneira que aconteceu com ele, após o encontro com o Senhor Jesus. E por isso, ele não parava diante da dificuldade. Não havia obstáculo que atrapalhasse o propósito da pregação do Evangelho. O que fica para nós, amados e querido adolescente, não tinha aberto, né? Então vou ter que voltar aqui A palavra de Deus frutificou em Bereia, porém, quando os perseguidores tessalonicenses descobriram que Paulo e sua equipe estavam em Bereia, foram para lá causar confusão. E uma vez mais, Paulo teve que se retirar de uma cidade. Os irmãos, para proteger o apóstolo, o levaram até a cidade de Atenas, onde Paulo continuou a pregar o evangelho. Esses contratempos não atrapalharam o crescimento da igreja. O escritor do livro de Atos escreve que judeus e gentios, homens e mulheres, creram na mensagem da cruz. As perseguições contra o apóstolo os empurravam para seguir a viagem e pegarem em outro lugar. Então observe, amado, vamos ver aqui só a conclusão, né? Para vocês verem também. Tá? Com a pregação da Escritura, o apóstolo Paulo via como as vidas das pessoas eram transformadas da mesma maneira que aconteceu com ele, após o encontro com o Senhor Jesus. E por isso ele não parava diante da dificuldade. Não havia obstáculo que atrapalhasse o propósito da pregação do Evangelho. Por isso, amado e querido adolescente, é que precisamos entender que precisamos estar aos pés da cruz, pedindo graça, pedindo poder de Deus, né? Se não formos, não recebemos aí o revestimento, que é o batismo no Espírito Santo, devemos estar pedindo para que o Senhor venha nos revestir de poder, assim como ele orientou os discípulos antes de ir pregar o evangelho a toda a criatura, precisaram ficar no cenáculo, até que aquele revestimento acontecesse, ele estivesse pronto e apto para fazer a obra do Senhor. Porque a igreja não é uma instituição pública, em que somente os dons naturais do homem podem mantê-la. Os dons naturais do homem podem fazer daquele lugar em que abriga, né, a congregação dos santos, né, tornar ela mais confortável, fazer tudo nesse sentido. Porém, no que diz respeito à igreja mística, ao crescimento, à pregação do evangelho, à obra no reino de Deus, isso se trata de uma instituição divina. Por isso que o Senhor Jesus disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja, ela é de Jesus. Não é Assembleia de Deus, não é Batista, não é Peniel, não é Palavra de Vida, Deus é Amor e tantas outras denominações que vemos e temos conhecimento disso.
no lugar em que você vive, no lugar em que você mora. Hoje há muitas e muitas congregações, porém igreja, ela é uma só. De todo esse contingente, há um povo de Deus que recebeu a fé e por esta fé, né, nasceram de novo e estão fazendo também a obra de Deus. E para isso precisamos de poder, porque esse poder nos fará sempre prosseguirmos independente dos percalços que pode nos surgir. Não conheço necessariamente nenhum a exemplo de Paulo, tanto quanto ele sofreu, quando nós vemos ali no segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Se você quiser, você lê ali depois. O quanto ele padeceu por amor do Senhor Jesus. Isso aqui fica no final dessa lição para nós, como esse diário de Paulo, né? Foi um diário de motivação para nós. Esse diário também foi de motivação quando ele chegou ali em Antioquia, que era a base missionária, e onde ele ia se unir com os demais, que trazia o seu relatório ali. Então, esse relatório de Paulo era claro, era evidente que a obra do Senhor, ela crescia e que os obstáculos também estavam dentro da realidade desse enfrentamento em prol da proclamação do Evangelho. Tá bom? Creia desta maneira que não sou eu, não é você, meu adolescente, mas é o poder de Deus que nos alavancará para fazer a obra do Senhor como ela convém ser feita. A Ele seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a você, meu adolescente de Deus, tá? Você jovem e a todos quantos estiveram conosco aqui neste momento e nessa reflexão diante do conhecimento desse conteúdo. Amém? Um abraço a todos.